In Romans chapter 13, Romanos capítulo 13 it says diz, in verse 8, no verso 8, owe no one anything a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, except to love each other. exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. For the one who loves another has fulfilled the law. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. For the commandments, you shall not commit adultery, Pois nisso não adulterarás, you shall not murder, não matarás, you shall not steal, não furtarás, you shall not covet, não cobiçarás, and any other commandment are summed up in this one word. e se há outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: You shall love your neighbor as yourself. amarás o teu próximo como a ti mesmo. Love does no wrong to a neighbor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Therefore, love is the fulfilling of the law. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Besides this, you know the time, E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, that the hour has come já que já é a hora de vos despertardes do sono. for you to wake from sleep. I did it. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. The night is far gone and the day is at hand. Vai alta a noite, vem chegando o dia. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Let us walk properly as in the daytime, Andemos dignamente, como em pleno dia, not in orgies or drunkenness, não em orgias e bebedices, not in sexual immorality and sensuality, não em impudicícias e dissoluções, not in sensuality, not in fighting and jealousy, não em contendas e ciúmes, but put on the Lord Jesus Christ, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. and make no provision for the flesh to E nada gratify disponhais. its desires. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. I want to read that last verse one more time. Quero But, ler esse último verso uma vez mais. but put on the Lord Jesus Christ, Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. and make no provision for the flesh to gratify its desires. E nada disponhais para a carne no My tocante às suas concupiscências. My sermon today is put on the Lord Jesus, Meu sermão hoje é sobre revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. the new commandments. Esses são os novos mandamentos. What does it mean to put on the Lord Jesus O que Christ? significa em revestir-se de Jesus Cristo? This sermon is saturated with deep theological meanings. Esse sermão é saturado com profundos significados teológicos And a lot of scriptures. e bastante escrituras. So we must cover a lot of ground very quickly. Então a gente tem que passar por essas escrituras rapidamente. So you will need to pay attention. Então você precisa prestar atenção, tá focado. I really enjoyed the last few sermons that Pastor George was preaching in Matthew chapter 5 about the Beatitudes. Eu gostei muito dos últimos sermões do pastor Jorge, em que ele pregou sobre Mateus 5. And I really enjoyed what he was saying about how we should live and allow the Holy Spirit to guide us in a life of righteousness. E eu apreciei muito quando ele falou sobre deixar o Espírito Santo nos guiar numa vida de justiça, uma vida de righteousness. In a life of living correctly. Uma vida de viver uma vida correta diante de Deus. I want to go to, you don't have to turn there if you don't want to, but in Matthew chapter 5 verse 17, Jesus says, Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Não pense que eu vim para abolir a luz, a lei e os profetas. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Eu não vim para abolir ela, mas para To complete cumpri-la. them. The word there in the Greek
There's a lot of difficult theological words today. Tem bastante palavras teológicas hoje e eu tenho que lembrar porque eu esqueço essas palavras em português. The word there in the Greek, abolish, A palavra abolir no grego is kataluo. é kataluo. And literally it means to destroy or to Que overthrow. literalmente significa destruir ou sobrepor. And the definition that I like to think of is to tear down. A definição que eu gosto é de totalmente demoli-la. And the reason I use that definition in this context in this verse E a razão que eu uso esse contexto dessa palavra no verso is because it's the same word that Jesus uses in Matthew 24 when he's speaking about the destruction of the temple. porque é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. He says, you see all these buildings and all these stones stacked on one another, Você vê todos esses edifícios, todas essas pedras ali, and there will not be one stone left on another, and the temple will be completely não destroyed. haverá pedra sobre pedra e esse templo será totalmente destruído. So he's saying, I did not come to destroy the law or the prophets, Eu não vim para destruir a lei e os profetas, but I came to complete them. mas eu vim para completá-las. So then he goes on to say E aí ele diz, in Matthew chapter 5 em and Mateus 5, verse 19, versículo 19, therefore whoever relaxes aquele que makes light. Aquele que não leva a sério esses One mandamentos, of the smallest of these o commandments, menor que seja dos and mandamentos, teaches others to do the same, e ensina aos outros que façam o mesmo, will be called the least in the kingdom of heaven. será chamado menor no reino dos céus. But whoever does them and teaches them Mas aquele que vive e ensina esses mandamentos will be called great in the kingdom of será heaven. chamado grande no reino dos céus. For I tell you, unless your righteousness Pois eu te digo que pelo menos que a sua justiça, exceeds não exceder that of the scribes and Pharisees, a dos fariseus you will never, e dos escribas, você never enter the kingdom of heaven. nunca entrará no reino dos céus. This is a very difficult word. Essa palavra é muito difícil. I struggled with this verse for many Eu years tive dificuldade em entender esse verso por muitos anos. because I thought the scribes and the Pharisees Porque eu pensava que os escribas e os fariseus were very exact in following the law. eram muito exatos em seguir a lei do Senhor. And I know for sure that I am not following it as well as they did. E eu tenho certeza que eu nunca segui a lei como eles seguiram. And how can it be possible for Jesus to say that if you don't follow it better than they did, E como é que é possível que Jesus disse, se você não seguir melhor do que eles seguem, you will never get to heaven? você nunca chegará ao reino dos céus? This is a very tough. É muito difícil. So Jesus was not a people pleaser. Jesus não era uma pessoa que agradava aos outros. He spoke hard truths. Ele falava verdades duras. And so I struggled with that for many years E eu tive dificuldade para entender isso durante muitos anos. because I knew that Jesus came to fulfill the law, Eu sabia que Jesus tinha vindo para cumprir a lei, but yet here it seems like he's telling us that we need to not only fulfill the law but go above it. mas aqui ele está dizendo para nós, vocês não têm apenas que cumprir a lei, vocês têm que exceder o cumprimento da lei. So I want to test your theological Então understanding eu this quero morning. testar a vocês o seu entendimento teológico essa manhã. So I want to ask a Eu question, quero perguntar uma coisa para vocês. and you don't have to raise your hand. Não precisa levantar as mãos. But are we supposed to follow the Ten Commandments? Nós devemos seguir os 10 mandamentos? No, Não. that's not what the Bible teaches. Não é o que a Bíblia te ensinou. So it's good for you to learn that. Mas é bom que você saiba isso. The Ten Commandments were 10 for the Old Testament. Os 10 mandamentos foram para as pessoas no Velho Testamento, na Velha Aliança.
And I know many of you are probably shocked right now, Eu sei que muitos de vocês aqui devem estar chocados com o que eu estou falando agora, but let me explain. mas deixa eu explicar. So, what is the fourth commandment? Qual é o quarto mandamento? Remember the Sabbath Lembre o sábado and keep it holy. e guarde-o. Do any of you here keep the Sabbath? Vocês guardam o sábado aqui? No. So, if you don't keep, the Bible says if you don't keep one of the A commandments. Bíblia fala que se você não cumpre um dos mandamentos, In James chapter 2 it says in verse 10, em Tiago 2:10 fala, for whoever keeps the whole law para aquele que cumpre toda a lei, but fails in one point mas falha em um ponto da lei, has become guilty of all of it. se tornou culpado de todo o descumprimento That's da not what lei. I said, it's what the Bible said. Não foi o que eu disse, é o que a Bíblia diz aqui. So we have to be careful in how we read and understand the Bible. Então temos que ter cuidado de como nós lemos e entendemos a palavra de Deus. The Ten Commandments were the moral law for the old covenant. Os 10 mandamentos é uma lei moral para a velha aliança. And I'm not here to offend E anybody. eu não estou aqui para ofender ninguém. And I myself, for many years, E eu mesmo, por muitos anos, believed that I had to follow the Ten acreditei que eu Commandments. tinha que seguir os 10 mandamentos. But God showed me through a process that I was wrong. Mas Deus me mostrou através de um processo que eu estava errado. And that process was the Sermon on the Mount. E aquele processo para mim foi o Sermão da Montanha. The Sermon on the Mountain, O Sermão da Montanha, or Jesus' commandments, ou o mandamento de Jesus, are the Ten Commandments, if you will, ou os 10 mandamentos, se vocês preferem or the assim, moral law foram as leis morais for the new covenant. para a nova aliança. So you have the Ten Commandments for the old covenant, Então você tem os which is 10 the moral law. Então você tem os 10 mandamentos, que é da velha aliança, a lei And we moral. have Jesus' E commandments você tem os for the new covenant. comandos de Jesus, os mandamentos de Jesus para a nova aliança. And I used to think that the Sermon on the Mount was a reflection of Moses. E eu achava que o Sermão da Montanha era uma reflexão do que havia acontecido com Moisés. Of Moses and the Ten Commandments. Moisés lá nos 10 mandamentos. I thought that way until God showed me through the Bible that I had it backwards. Eu pensava dessa forma até Deus me mostrar na Bíblia que eu estava entendendo errado. Moses was actually the reflection of Jesus in the Sermon on the Moisés Mount. estava refletindo Jesus no Sermão da Montanha, não ao contrário. See, time doesn't matter to God. Porque o tempo não importa para Deus. It doesn't matter that Moses came first and then Jesus. Não importa que Moisés veio antes que Jesus. Moses was the reflection of Jesus. Moisés estava refletindo Jesus. Jesus was the greater. Jesus era maior que Moisés. And what Moses gave in the Ten Commandments E o que Moisés deu lá nos 10 mandamentos was a reflection of what Jesus was going to do era later. uma reflexão do que Jesus iria fazer no futuro. See, our thinking is backwards. Então o nosso pensamento está ao contrário. Jesus and his commandments on the mountain Jesus nos seus mandamentos naquele monte are the substance, é substância, the fulfillment, é o cumprimento, the source. é a fonte. Jesus gave the Ten Commandments to Moses on Mount Sinai. Então foi Jesus que deu os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. But now, Jesus has given the new commandments directly to us. Mas agora Jesus nos deu o mandamento diretamente através dele. On Mount Sinai, God was out of reach from the people on the mountain. No Monte Sinai, Deus estava distante para as pessoas. There was a separation. Havia uma separação. There were barriers at the base of the mountain Haviam barreiras na base da montanha, no pé da montanha, to keep the people from coming up to see God. para que as pessoas não viessem até o alto para ver a Deus. But now Jesus brought his people up to himself on the mountain. Mas agora Jesus traz o povo a si, no alto da montanha, And spoke to them face to e face. falou a eles face a face. God personally came down on the mountain both times
Deus pessoalmente veio até o monte nas 2 vezes. On Mount Sinai No Monte Sinai and during the life of Jesus. e durante a vida de Jesus. But the difference in the new covenant Mas a diferença nessa nova aliança is that Jesus invites his followers to come up on the mountain é que Jesus convida aqueles que o seguem a subir a montanha com ele. and be with him E as he estar teaches com ele them enquanto ele está ensinando face to face. face a face. What a greater covenant we live in. Que grande aliança nós vivemos hoje, hein? What a better relationship we have. Que relacionamento nós temos com o nosso Deus, muito melhor. God gave the Israelites laws to follow according to outward standards. Deus deu aos israelitas leis para viverem de acordo com os padrões de fora, According to actions. de acordo com as suas ações If you exteriores. study the Ten Commandments, Se você estudar os 10 mandamentos, it says, do not do this, não faça isso, faça isso. do not do that. Não faça isso. But now, Jesus has given us inward directions to Mas agora- guide our hearts in every Mas situation. agora ele está nos dando ordens internas para nos guiar nas nossas ações. The Ten Commandments gave instructions on what to do and not to do, Os 10 mandamentos te dão instruções ao que fazer e ao que não fazer. but did not give instructions on the heart of a person, Mas não deu instruções no seu coração o que fazer. on how they could think, Como você pode pensar, on how they could feel, como você pode sentir, and how they could believe. como você pode acreditar. Also, the laws of Moses could not give anyone power to obey. Mas aí também a lei de Moisés não dava poder às pessoas a obedecer a Deus. Neither were they intended to Ele- give power. Eles também, os mandamentos também não foram entendidos para que vocês tivessem poder. Jesus is greater than Moses. Jesus é maior do que Moisés. How much greater is the moral law of Jesus than the law of Moses? Quão maior são as leis morais de Jesus do que as leis morais de Moisés. We are not to obey the Ten Commandments. Não estamos aqui para obedecer os 10 mandamentos. We are to go beyond them. Nós estamos aqui para irmos além disso. We are to live them to their full spiritual intent, Nós like estamos Jesus aqui- taught and Nós did. estamos aqui para viver de acordo com a intenção espiritual completa no qual eles foram dados. For example, Por exemplo, the Ten Commandments says, don't murder. os 10 mandamentos falam: e não matarás. Jesus comes and says, you shouldn't even hate somebody. E Jesus fala: você não deveria nem ter ódio no coração por alguém. The Ten Commandments says, don't commit adultery. Nos 10 mandamentos fala: não cometerás adultério. Jesus says that's not enough. Jesus fala: isso não é o suficiente. You shouldn't even lust after Você não somebody. deveria nem desejar a mulher do seu próximo. Do you see the difference? Você entende a diferença? The Ten Commandments says, honor the Sabbath. Os 10 mandamentos falam: honre o sábado. Jesus says, I am the Sabbath. Jesus disse: eu sou o sábado. Do you see the difference? Tá vendo a diferença? I told you there was a lot of theology in this Eu sermon disse: tem today. bastante teologia nesse sermão. Jesus gave the instructions of how to live a better life. Jesus deu as instruções de como viver uma vida melhor. So much better than what the old covenant people had. Muito melhor do que as pessoas do Velho Testamento podiam ter. The laws of Moses were laws of bondage, As leis de Moisés eram leis de prisão, laws of death. leis de morte. In 2 Corinthians chapter 3, 2 Coríntios capítulo 3, it says, starting in verse 3, diz em verso 3: Christ delivered by us. I'm going to skip down to verse 4. Cristo foi entregado por nós. Ele vai até o versículo 4. Such is the confidence that we have through Christ toward God. Essa é a confiança que temos em Jesus através de Deus. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, Não que tivéssemos nada dentro de nós que possamos tomar algo como vindo de nós. but our sufficiency is from God, Mas a nossa suficiência vem de Deus, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, que tem nos feito o suficiente para sermos ministros de uma nova aliança. not of the letter but of the Spirit. Não da letra, mas do Espírito. For the letter kills, Porque a letra mata, but the Spirit gives life. mas o Espírito vivifica.
Now, if the ministry of death, Aí, se o ministério da morte, carved in letters of stone, escritas em pedra, now he's talking about the Ten ele está falando Commandments, dos 10 mandamentos, came with such glory veio com tanta glória that the Israelites could not gaze at Moses' face que os because of its israelitas glory, não podiam olhar a face de Moisés por causa da glória que acompanhava aquelas palavras, which was being brought to an end. e que veio ao fim. Will not the ministry of the Spirit have even more glory? Não terá o ministério do Espírito Santo ter ainda mais glória do que essa? For if there was glory in the ministry of condemnation, Porque se havia glória no ministério de condenação, the ministry of o righteousness ministério da justiça must far exceed it in glory. excederá ainda mais em glória. The laws of Moses killed and brought death. As leis de Moisés mataram e trouxeram morte. They showed God's people that they could not meet the righteous standard God demanded. Mostrou aos israelitas e ao povo de Deus que eles não conseguiam manter o padrão de Deus nos mandamentos dele. So now that we understand that, E agora que nós entendemos isso, why are so many of us living our lives according to those standards? então por que muitos de nós estamos vivendo ainda de acordo com aqueles padrões antigos? Do you see how much wrong understanding is in the church? Você vê quanto desentendimento nós temos na igreja? Those laws were never meant to bring life. Essas leis nunca foram feitas para trazer vida. They were meant to be a guide to bring us to Jesus. Elas eram feitas como se fossem guias para nos trazer até o ponto de Jesus. In fact, the Bible says that the law is for the unrighteous. A Bíblia diz que a lei é para aqueles que não são justos, aqueles que estão no pecado. The Spirit is supposed to be your guide. O Espírito deveria ser o seu guia. Jesus shows us what the true righteous standard really is Jesus nos mostra o que é o verdadeiro padrão dele and how we de justiça. can meet it with the help of his grace. E como nós conseguimos alcançar esse padrão com a ajuda da graça dele. So this is the key. Essa é a chave. The only way A única maneira you can exceed or surpass que você pode exceder the righteousness of the scribes and Pharisees a justiça dos escribas e dos fariseus is through the grace of Jesus, é através da graça de Jesus, with the help of the Holy Spirit. com a ajuda do Espírito Santo. Because the scribes and Pharisees go around saying, I did not murder. Porque os escribas e os fariseus vinham dizer: "Ah, não matei ninguém." But you can go around and say, I'm not even angry. Você pode ir e dizer: "Eu não tô nem ainda bravo com essa pessoa, nem bravo eu tô." The scribes and Pharisees can say, I didn't commit adultery this week, so I'm good. Os escribas e os fariseus podem dizer: "Ah, não cometi adultério esta semana, então eu estou bem aos olhos de Deus." And you can say, by the grace of God, I didn't even lust this week. Você pode dizer: "Pela graça de Deus, eu não cometi eu nem cobicei ninguém essa semana." The scribes and Pharisees say, I didn't steal this week. E os escribas e os fariseus dizem: "Eu não roubei essa semana." You can say, by the grace of God, I'm not even greedy. Você pode dizer: "Pela graça de Deus, eu não tenho nem cobiça no meu coração." Who has the greater righteousness? Quem tem a maior justiça? It has been said Tem sido dito by many preachers por muitos pregadores that the law commands me to run and to work, que a lei me diz que eu devo trabalhar, que eu devo correr e trabalhar, but gives me neither feet nor hands. mas não me dá nem pés nem mãos. But the gospel of Jesus Mas o evangelho de Jesus Cristo, but the gospel of Jesus mas o evangelho de Jesus asks me to fly me diz que eu posso voar and gives me wings. e me dá asas. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém.
These are the blessings of the old covenant. Essas são as bênçãos do velho mandamento, do velha aliança. Those who are living by the 10 commandments Aqueles que estão vivendo de acordo com os 10 mandamentos are in the old covenant. estão na velha aliança. Those are old covenant Christians. Esses são cristãos da velha aliança. And they're living by the old covenant laws. E eles vivem de acordo com o Velho Testamento e as leis dele. And they want the old covenant blessings. E eles querem as bênçãos do Velho Testamento. The old covenant blessings are as follows. As bênçãos do Velho Testamento são essas. Now I am summarizing and paraphrasing. Eu estou parafraseando. You will be prosperous and have lots of money. Você será próspero e terá bastante dinheiro. You will have many Você children. terá muitos filhos. You will have an abundance of possessions and animals. Você terá uma abundância de animais e posses. You will have success at your job. Você terá sucesso no seu trabalho. You will be successful in whatever you try to Você terá accomplish. sucesso em tudo que quiser cumprir. You will have large crops and your barns will be full. Você terá grande colheita e os seus celeiros serão cheios. You will have so much money you will be able to lend to others. Você terá tanto dinheiro que você vai poder emprestar aos outros. You will be healthy, strong, and powerful. Você terá saúde, será forte e poderoso. And you will have victory over your E enemies. você terá vitória sobre os seus inimigos. It's all old covenant. Isso está na velha aliança. Can God make me rich? Deus pode me fazer rico? Can God give me many children? Pode Deus me dar muitos filhos? Can God give me success at my job? Pode Deus me dar sucesso no meu trabalho? Can God make me healthy, Ele pode me fazer saudável, strong, forte, powerful? poderoso? Can God give me victory over my Me enemies? dar vitória sobre os meus inimigos? Sounds pretty good, huh? Parece bom, né? If these are the things you find yourself praying for, Se essas são as coisas que você tem orado, then maybe you are living in the old covenant talvez você esteja vivendo na velha aliança and not in the grace of the new e não na covenant. graça da nova aliança. If these are the things you want, Se essas são as coisas que você realmente quer, then you are an old covenant Christian, então você é um cristão da velha aliança not a new covenant e Christian. não um cristão da nova aliança. You need to repent Você deve se arrepender and ask God to show you e pedir para Deus para te mostrar what it means to be like o que Christ. significa ser como Jesus Cristo. Please don't Por misunderstand me. favor, não desentenda o que eu estou querendo dizer. God can give you all of these things, Deus pode te dar todas essas coisas, but that's not the main reason he died on the cross. mas não foi a razão porque ele morreu na cruz. I am telling you these things in Eu love. digo essas coisas em amor. I don't condemn Eu não anyone. condeno ninguém. I don't think bad of anyone. Eu não penso mal de ninguém. I don't think bad of any Christian anywhere. Eu não penso mal de nenhum cristão em nenhum lugar. I myself had the same thinking for most of my life Eu mesmo tive esse pensamento durante toda a minha vida. until God started to show me a few years ago Então até Deus começou a mostrar para mim alguns anos atrás that I was living and believing in error. que eu estava vivendo e acreditando num erro. God was so merciful and gracious to me Deus foi tão misericordioso e gracioso comigo, in showing me that I was in error, me mostrando que eu estava no erro. that I now want to spend my life showing His mercy Que agora eu quero gastar a minha vida And His mostrando a sua grace misericórdia e a sua graça to others para as outras pessoas that are living in error que estão vivendo no mesmo erro and want to live a better life in e querem Jesus. viver uma vida melhor em Jesus Cristo. All of these things that I spoke about Todas essas coisas que eu falei hoje are elements of this world. são elementos desse mundo. They will perish with fire Irão perecer no fogo in the destruction of this world at the end e na times. destruição deste mundo no fim dos tempos. Don't live your life pursuing temporal blessings. Não viva sua vida procurando bênçãos temporais. This type of superficial Christianity Esse is a tipo de- perversion of the truth. Esse tipo de cristianismo superficial é uma perversão da verdade de Deus. This type of message that God mainly wants to make you healthy, wealthy, and wise is nothing but a lie. Esse tipo de mensagem de Deus que
Deus simplesmente quer que você seja saudável, rico e sábio. Não é nada mais do que uma mentira. Can God make you those things? Yes. Deus pode fazer essas coisas. Sometimes does he make you those things? Algumas Yes. vezes sim, Ele vai fazer de você todas essas coisas. But is that the main purpose in your life? Mas esse é o propósito principal na sua vida? No. Não. Are Christians any healthier than anybody else? Cristãos são mais saudáveis do que a maioria das pessoas desse mundo? Are Christians richer than everybody São else? cristãos mais ricos do que a maioria das pessoas desse mundo? No. Não. Should Christians be more like Jesus than everybody Cristãos else? deveriam ser como Jesus, mais do que todo mundo? Yes. Sim. God's main purpose in your life O maior propósito de Deus na sua vida is to make you like é te Jesus. fazer como Jesus. To have a deeper relationship with Para ter you. uma relação mais próxima To com draw Ele. you closer to himself. To make you have more love. Para que você tenha mais amor. To be more intimate with you. Para estar mais íntimo com Ele. Do blessings follow that? Essas bênçãos de Deus seguem? Sure. Claro que seguem. But this is not the main purpose. Mas esse não é o propósito principal. This is where the prosperity gospel comes from. É de onde vem esse evangelho que eu estou falando aqui, é o evangelho da prosperidade. All of these preachers that are caught up in this false gospel are deceived. Todos esses pregadores que acabam se indo por essa vertente são enganados. I'm not saying they're bad people, Não estou dizendo que eles são pessoas más, but they are deceived. mas eles estão enganados. Don't be tricked into following the way of the prosperity gospel Não sejam enganados também seguindo essa mesma vertente, or the way of greed. ou até mesmo a cobiça. In the Bible, the prosperity gospel is called the way of Balaam. Na Bíblia, o evangelho da prosperidade é chamado de o modo de Balaão. Balaam, the false prophet who was hired to curse the people of God. Balaão, o profeta falso que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. In 2 Peter chapter 2 verse 1, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. it says, "But false prophets arose among the people, Mas falsos profetas se levantaram entre o povo. just as there will be false teachers among you, Da mesma forma, haverão professores falsos entre vocês. hello, Alô? who will secretly bring in destructive heresies, Que vão trazer heresias destrutivas. even denying the master who bought them, Negando o mestre que trouxe essa. bringing upon themselves swift E destruction. trarão sobre si destruição. And many will follow their E sensuality. muitos que seguirão a sua sensualidade. And because of them, the way of truth will be blasphemed. E por causa disso, o caminho da verdade será blasfemado. And in their greed, E na sua cobiça, they will exploit you eles irão explorá-los with false com words. palavras falsas. Their condemnation from long ago is not idle. A condenação de antes não é Is not delayed. não está Delayed. Is not stopped. ok, não parou. And their destruction is not asleep. E a sua destruição não está dormente. They have eyes full of adultery, Eles têm olhos cheios de adultério insatiable for sin. e são insaciáveis para o pecado. They entice unsteady souls. E eles sugam almas que não estão firmes. They have hearts trained in E greed. seus corações estão treinados na cobiça. Cursed children. Crianças malditas. Filhos Forsaking the malditos. right way, they have gone astray. Porque esquecendo o caminho da verdade, eles se They have- desviaram dela. They have followed Eles seguiram the way of Balaam, o caminho de Balaão, the son of Beor, o filho de who Beor, que loved gain from wrongdoing. amava receber, ganhar de Balaam was coisas a erradas. prophet, Balaão era um profeta and he
sold his services to the world E ele vendia os seus serviços para o mundo. for money. Dinheiro. So many are doing this today. Muitos têm feito isso hoje em dia. Money, money, money. Dinheiro. In this world, there are two masters. Nesse mundo há dois mestres. God and who? Deus e quem? Huh? Wrong. O diabo não. Money. O dinheiro. Jesus says Jesus you cannot disse, serve two Você não masters. pode servir esses dois mestres. God Deus and money. e o dinheiro. I didn't say that. Eu não falei isso. Jesus said that. Jesus falou isso. People don't go around saying, I serve the devil. I mean, some do, but most don't. Muitas pessoas não vão lá fora e falam, eu servo ao diabo. Alguns dizem, mas a maioria não fala, eu servo ao diabo. Don't say, oh, I serve the devil. Eu servo. But if you tell them, oh, money, money, money. Mas se você fala para ele dinheiro, This is the master of this world. esse é o mestre desse mundo. That's what Jesus said. Foi o que Jesus disse. You cannot serve God Você não pode servir a and Deus money. e o dinheiro ao mesmo tempo. Those are the two masters in this world. Esses são os dois mestres desse mundo. By serving money, yes, you serve the devil. Se você estiver servindo dinheiro, automaticamente você está servindo ao Satanás. But don't be fooled. Mas não se engane. Serving money is not serving yourself. Servir ao dinheiro não é servir a você mesmo. You're serving the devil. Você está servindo ao diabo. Don't follow the way of Balaam. Não siga o caminho de Balaão. I have to keep going. There's so Eu much tenho que here. continuar aqui hoje. Tenho tanto. What good is it if I lead others to follow God, Que bom, que benefício eu tenho se eu levo outras pessoas a seguir a Deus. but my own family and children hate him? Mas se minha própria família odeia a Deus. What good is it if I have an abundance of money, Qual é a abundância? Qual é o benefício se eu tenho abundância de dinheiro, but I can't buy my way to heaven? mas eu não consigo comprar minha entrada no céu? Can I buy joy? Posso comprar felicidade? Can I buy love? Posso comprar amor? Can I buy faithfulness from my spouse? Posso comprar fidelidade do meu esposo, da minha esposa? Can I pay someone to be my brother? Posso pagar alguém para ser meu irmão? What good is it if I am rich and healthy, but I am full of hate and greed? Que bem eu tenho se eu sou rico e saudável, mas eu sou cheio de ódio e cobiça. Do only poor people want money? Somente as pessoas pobres querem dinheiro? Do only rich people want money? Somente pessoas ricas? I've seen billionaires greedy for money. Eu vejo bilionários cobiçando mais e mais All they dinheiro. can think about is getting more money. Tudo que eles pensam é como eles vão ganhar mais dinheiro. They have so much money that if they spent $1 million a day, they could never spend everything. Eles têm tanto dinheiro que se eles gastassem $1 milhão por dia, eles não gastariam a fortuna toda deles até o final da vida. And I've seen homeless beggars, E eu vejo pessoas morando na rua. and all they can think about is getting money. E tudo que eles pensam é: quero ganhar um dinheirinho. Doesn't matter if you're rich, doesn't matter if you're poor. Não importa se você é rico ou se você é pobre. They serve money. Eles servem ao dinheiro. What good is it? Qual é o benefício disso? What good is it if I have victory over my enemies Qual é o benefício se eu tenho vitória sobre os inimigos? and everyone around me E se todos à minha volta? if I don't have victory over my own anger? Se eu não tenho vitória sobre a minha própria raiva? If I don't have victory over my own lust? Se eu não tenho vitória sobre a minha própria desejos morais? What good is it if I can kill my enemies or have victory over those who oppose me if I don't have victory over anxiety? Que bem eu posso fazer se eu posso matar aqueles que se opõem a mim, mas eu não tenho vitória na minha própria ansiedade? I don't have victory over worry and fear. Eu não tenho vitória sobre minhas preocupações e medos. What good is it if I have victory over my enemies if I don't have victory over sin in my own life? E qual é o benefício se eu tenho vitória sobre os meus inimigos e não tenho vitória sobre o pecado na minha vida? What good is it if I have the most beautiful wife in the world Qual o benefício se eu tenho a mulher mais linda do mundo
But my mind is filled with thoughts of adultery. Mas a minha mente é cheia de pensamento de adultério. You see it all the time. Você vê isso o tempo todo. Hollywood, Hollywood. famous millionaires Milionários, famosos. have beautiful spouses, Lindas mulheres, lindos maridos. and they're always cheating on Eles them estão sempre traindo uns aos outros. because their hearts are full of wickedness. Porque os seus corações são fracos. What good is it if my enemies fear me, but I still hate my brother? Qual é que bom posso ter se os meus inimigos têm medo de mim e eu odeio meu irmão? What good is it if I have so many toys and blessings, Que bom que benefício eu tenho se eu tenho tantas ferramentas e bênçãos in this life, nessa vida, but I hate my life and I'm miserable? mas eu odeio a minha vida e eu sou miserável por dentro. What if I want to die? Se eu quero morrer, Brothers, irmãos, irmãs, sisters, Jesus has provided a better way. Jesus providenciou um caminho melhor. Are you tired of living a defeated life? Você está cansado de viver uma vida de derrota? Are you tired of being like the other Christians walking around defeated? Você está cansado de viver como os outros cristãos andando Jesus totalmente has provided derrotados? a better way. Jesus providenciou um caminho melhor, amém? The blessings of the new covenant. Essas são as bênçãos da nova aliança. Let's move into the new covenant. Vamos nos mover até a nova aliança. Let's walk in the Holy Spirit. Vamos andar no Espírito Santo. Let's live in the life Jesus has provided for us. Vamos viver a vida que Jesus providenciou para nós. In Galatians chapter 5 verse 18, No Gálatas capítulo 5, versículo 18. it says, "But if you obey the Holy Mas Spirit, se você obedecer ao Espírito Santo, the law of Moses has no control over a you. lei de Moisés não tem controle algum sobre você. People's desires make them give in to immoral ways. Os desejos das pessoas fazem com que eles se cedam às imoralidades, Filthy thoughts and pensamentos shameful errados deeds. e as ações erradas. They worship idols and practice witchcraft. Eles adoram os ídolos e praticam bruxaria. They hate others and are hard to get along with. Eles odeiam outros e são difíceis de andar uns com os outros. They become jealous, angry, and selfish. Eles se tornam ciumentos, raivosos e egoístas. They not only argue and cause trouble, Eles não apenas brigam e causam problemas, dissensões, but they are mas envious. eles são invejosos. They get drunk. Eles bebem, They carry on at wild eles parties fazem festas loucas, selvagens and do other evil things as well. e fazem outras maldades também. I told you before, Eu te disse antes and I am telling you e te again, digo novamente: no one who does these things. ninguém que faz essas coisas. This is not me, this is Paul. Não sou eu, Paulo falando aqui em Gálatas. No one who does these things Ninguém que faz essas coisas will share in the blessings of God's kingdom. compartilhará das bênçãos do reino de Deus. Amen. Amém. God's Spirit, Mas o Espírito de Deus, this is Paul talking, esse aqui é Paulo falando, makes us loving, nos faz amorosos, happy, felizes, peaceful, com paz no coração, patient, pacientes, kind, mansos, good, bons, faithful, fiéis, gentle, gentis and self-controlled. e ter autocontrole. There is no law against these things. Não tem lei contra essas coisas. And because we belong to E Christ, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, we have killed our selfish feelings and nós temos desires. matado os nossos desejos interiores. God's Spirit has given us life, and we should follow the O Espírito Spirit. de Deus nos deu vida para que nós possamos viver e seguir ao Espírito dele. Amen. Amém? How much better way has Jesus provided for us? Ele nos providenciou um caminho muito melhor. I can feel that in my spirit. Eu sinto isso no meu espírito. How much better way, amen. Amém. I want to be
full of love Eu quero estar cheio de amor no meu coração. and happiness E felicidade. and E peace. paz. Aren't you tired of living a life of condemnation? Você não está cansado de viver uma vida de condenação? Aren't you tired of living a life of guilt? Não está cansado de viver uma vida de culpa? Walk in the Holy Spirit. Anda no Espírito Santo de Deus. The new covenant blessings are as follows. A nova aliança, as bênçãos são essas. You will be content in every situation, and God will take care of all of your needs. Você estará feliz em todas as situações e Deus tomará conta de todas as suas necessidades. Even if you are barren, you can have spiritual children. Mesmo que sejas infértil, Deus te dará filhos espirituais. You will have a good work ethic, Você terá uma ética de trabalho, a good attitude. uma boa atitude. You will work for Você Jesus, trabalhará para and be Jesus e diligent. será diligente. You will be honest and truthful. Você será honesto e verdadeiro. You will be faithful in Você marriage. será fiel no seu casamento. You will love your wife and respect your Você husband. amará a sua esposa e respeitará o seu esposo. You will be successful in whatever you try to accomplish. Você terá sucesso em tudo que você tentar fazer. You will give cheerfully to God and His work, whether you have a lot of money or a E little. você dará com alegria a Deus e a sua obra, se você tiver muito ou se você tiver pouco. You will have so many spiritual blessings and experiences Você terá tantas bênçãos espirituais e experiências of God's grace in your life da graça de Deus na sua vida, that you will give to others que você vai dar para outros and share stories of encouragement and hope e to others compartilhar in need. histórias de encorajamento e de esperança para outros que precisam também. When you walk in the grace of God, Você poderá andar na graça de Deus. you will be so overflowing with the Você vai estar Spirit. tão cheio do Espírito Santo que vai You- estar transbordando. You can't help but share with others. Você não pode fazer mais nada, mas querer compartilhar com aqueles que estão à sua volta. And you'll encourage others. E você vai encorajar os outros. And instead of focusing on yourself, E ao invés de ficar focando em si mesmo, you start focusing on helping other brothers and sisters. você vai focar em ajudar outros irmãos e irmãs em Cristo. And the joy of helping somebody else is E a so much alegria de ajudar greater outras pessoas é tão maior than focusing on your own do que misery. focar na sua própria miséria e problemas. You will be spiritually healthy, strong, and powerful in the name of Você Jesus. será espiritualmente saudável, forte e poderoso no nome de Jesus. You will pray for your enemies Você vai orar pelos seus inimigos and love those that treat you e amar badly. aqueles que te tratam mal. You will have victory over sin. Você terá vitória sobre o pecado. You will have victory over the enemies of your soul. Você terá vitória sobre os inimigos da sua alma. Victory over anger, Vitória sobre a sua raiva, lust, desejos morais, pornography, pornografia, gossip, fofoca, talking bad about others, falar mal dos outros. fear, Vitória sobre o medo, anxiety, vitória sobre a ansiedade, drugs, drogas, alcohol, vitória sobre o álcool, sexual immorality, vitória sobre a imoralidade sexual, hate, vitória sobre o ódio, vitória unforgiveness, sobre a falta de perdão lying. e a vitória sobre mentir. You will be overflowing with love, Você estará transbordando de amor, joy, de alegria, peace, paz, patience, paciência, kindness, mansidão, goodness, bondade, faithfulness, fidelidade, gentleness, gentileza and e self-control. autocontrole. Hallelujah. And finally, you will be every day Você será todos os dias more and more like mais Jesus. e mais como Jesus. Amen. I Amém. hope and pray Eu espero e oro you took something from the sermon que today. você tenha tomado algo no sermão hoje, essa manhã. This is just the beginning. Isso é apenas o começo. Pastor. I'm going to turn it over to the pastor. Vou entregar a palavra ao pastor. Aleluia.